O choro dele hoje é estranho, porque não é a primeira vez que ele sai machucado. Ele pode ter percebido a gravidade da lesão no tornozelo, que as imagens são muito assustadoras mesmo. O inchaço, o tornozelo dele virou uma coisa, uma bola, né? Talvez ele tenha ele pode ter se preocupado com isso. Mas pareceu uma outra coisa, de não estar em campo numa decisão, logo agora que ele não tem mais esse peso. Galera, antes de ir pro vídeo, eu quero falar pra vocês aqui da loja Inside Foot Story. Aqui você consegue as melhores camisas aí, a camisa do time do seu coração e pelos melhores preços do mercado. E você pode ver aqui que tem frete grátis pra todo o Brasil. Na hora de fazer a compra aqui, você consegue até mesmo personalizar aqui, ó. Você consegue colocar seu número aí e o seu nome. Você pode colocar aí, ó, qualquer nome aí que você quiser. E também aqui o seu número, ó. E na hora de finalizar o pedido, se você quiser, você pode vir aqui e utilizar o cupom Futebol de Primeira. E ao aplicar o cupom aqui, você vai estar ganhando 5% de descontos. Então, se você quiser a camisa do time do seu coração, pelo melhor preço do mercado, o link tá aqui no comentário fixado. Vamos falar um pouquinho, então, da Argentina, campeã, mais um título da seleção da Argentina. Começo com você, Jean, porque eu achei muito interessante quando o André Kfouri fala, a gente está aqui diante da seleção mais importante da história. É a seleção mais importante da história, essa da Argentina, principalmente se a gente for pensar em títulos? Eu acho que ela conseguiu um feito inédito, que ninguém conseguiu. Nenhuma seleção sul-americana conseguiu, que foi ganhar 2 Copas Américas e uma Copa do Mundo na sequência. São 3 competições na sequência. Então, só a Espanha na Europa. Isso, exato. Não, mas na América do Sul ninguém conseguiu vencer. Então, e a finalíssima? Tem a finalíssima ainda no meio. E tem a finalíssima. Haverá uma entre a Espanha campeã europeia hoje e a Argentina, com toda a história do Messi na Espanha, etc. Vai ser bem legal, aliás. Mas, então, assim, eu acho que não tem muita discussão, né? E é claro que a Argentina jogou essa competição com uma leveza que ela não jogava as outras competições. Né? Não jogou a última Copa América, a Copa América passada. E aquela Copa América foi essencial para que a maneira de encarar a Copa do Mundo seguinte já fosse uma maneira diferente. E agora eu senti durante toda a competição, até pelo que a Argentina não jogou nessa Copa América, porque vamos falar a verdade, a Colômbia jogou mais que a Argentina nessa Copa América. Eu acho que se a gente fosse escolher o campeão por futebol jogado, a Colômbia deveria ter sido a campeã, mas futebol não é assim que as coisas funcionam. A Argentina também é uma seleção com muita qualidade técnica, tanto que resolve o jogo de hoje com 3 jogadores que entraram na prorrogação participando da jogada do gol, né? O Paredes roubando a bola e depois dando passe, o Lo Celso dando passe e o Lautaro colocando para as redes. Então, assim, é uma seleção que também soube usar o seu banco, mas eu senti um espírito diferente da Argentina nessa Copa América em relação àquela tensão que a gente viu a Argentina viver durante tanto tempo nas competições anteriores, incluindo as 2 anteriores que venceu, né? Sim. Copa América no Brasil, com o gol do Di Maria, que hoje encerrou a sua passagem pela seleção argentina, e depois, claro, o Messi sendo o grande destaque absoluto da Copa do Mundo. 2 jogadores que é bom que se diga, estiveram muito abaixo do que a gente se acostumou a ver nessa competição. Não foram essenciais como a gente se acostumou a ver, né, em outras competições, mas ainda assim a Argentina, com outros nomes, conseguiu conquistar o título. E a gente consegue ver essa tranquilidade da Argentina em cobrança de pênalti também, né? Pênalti, tá tudo certo, o Dibu Martínez está ali, ele defende, mas parecia tudo muito mais tranquilo, tudo muito mais leve. Mas abriu a porteira naquela Copa América e aí a Argentina saiu ganhando esses títulos. E hoje é a maior Argentina de todos os tempos? Eu não tenho certeza disso. Eu acho que do século facilmente, sim, né? Porque tem os 2 títulos seguidos de Copa América e a Copa do Mundo. Eu não sei se é maior que a Argentina do Maradona, que chega em 2 finais de Copa do Mundo. Então, isso assim. Aí é meio uma discussão, sim, né, critérios entre eras, e aí vai apelar aos sentimentos das, sim, pessoas. É mais ou menos Maradona ou Messi, né? Não sei. Porque vale lembrar uma mas coisa, que, né? O que se ganha precisa ter peso. Não tem muito, né, peso. E eu acho que por esse aspecto é uma coisa diferente na história da seleção. Eu acho que essa é uma seleção de personalidade muito forte, com 2 jogadores extremamente especiais e alguns bons jogadores, alguns jogadores de nível alto. Os 2 jogadores muito especiais são Messi e Di Maria. Eu acho, inclusive, que a Copa do Mundo tem um peso muito grande para o Messi, porque fora a Copa do Mundo, eu acho que se você olhasse a história inteira dos jogadores na seleção, especificamente na seleção, não nos clubes, o Di Maria, para mim, jogou mais que o Messi por seleções argentinas na era deles. Mas tem a última Copa do Mundo, e aí o Messi dispara, né? Sobressai
de maneira indiscutível sobre qualquer jogador, inclusive se torna um jogador, para mim, sempre tinha briga, quem é maior, Messi ou Cristiano? Messi ou Cristiano? A Copa do Mundo tornou Messi maior que o Cristiano. Antes eu acho que havia uma boa discussão sobre isso, porque o Cristiano tinha título de Eurocopa, Portugal ganhou Nations uma vez. Champions, né? As próprios números e marcas na Champions Isso, League. então eu acho que era uma discussão boa. Eu acho que a Copa do Mundo, que aumenta muito o tamanho dos jogadores, coloca o Messi numa posição de jogador inigualável no século. Mas eu sempre gosto de lembrar uma coisa, Diga. que é um pouco uma provocação, e óbvio que o momento contrapõe isso, mas a Argentina conquistou, se eu não me engano, seu 5º título, vou pegar o século, que eu acho que é um recorte legal, né? Tem 2 Olimpíadas, tem 2 Copas Américas agora, tem uma Copa do Mundo e tem a final contra a Itália, 6 títulos. Mas eu tenho 9 títulos nesse período. Tem uma Copa do Mundo, 3 Copas das Confederações, 3 Copas Américas e 2 Olimpíadas. Eu sei que o momento é muito ruim, mas eu falando um recorte só do século, o Brasil ainda é a seleção mais vencedora do mundo no século. Todas as seleções Sim. sul-americanas, eu estou falando da Argentina. Só estou fazendo um recorte, vale lembrar, porque eu estou citando isso porque o Brasil está em crise, obviamente o momento é muito inferior ao da Argentina, o que a Argentina tem sobrando, que é a personalidade, porque a Argentina tem uma coisa que impressiona. Por exemplo, a Colômbia tinha feito gols nos últimos 13 jogos. Em outubro do ano passado, quando pegou o Equador, empatou 0-0 fora de casa e desde então fez gols em todos os jogos. A Argentina parou a Colômbia, o ataque da Colômbia. E não é porque a Colômbia não fez gols, é porque a Colômbia quase não conseguiu finalizar com perigo contra o gol do Dibu Martínez. Então, é uma seleção que gosta do jogo grande. Essa chave vira no erro do Renan Lodge. Sim. Né? Na Copa América, parece que o peso todo de um tabu enorme. O gol do Di Maria no Maracanã com um público reduzido por causa da pandemia. Exatamente. E ali Começa a seleção a tirar cria o uma peso. era. Isso. Cria uma era. E os jogadores que atuam com o Messi, independentemente da idade, passam a querer, a partir dali, dar a ele a Copa do Mundo que ele não tinha. Sim. Se cria um ambiente de... não de camaradagem, porque eu acho que o ambiente nunca foi ruim, mas uma coisa de... é necessário fazer um ambiente de uma missão a ser cumprida. Futebolisticamente, a coisa do jogo curto, que os argentinos chamam de la nuestra, se aplica totalmente no caminho da Copa América vencida aqui no Brasil, ao período de eliminatórias, preparação para a Copa do Mundo do Catar. Ganham a Copa do Mundo do Catar da maneira... com o tango e toda a melancolia no início por causa da derrota na estreia, a recuperação, o jogo que não era possível perder ainda na fase de grupos, os gols do Messi, a coisa vai crescendo, os argentinos vão chegando no Catar em número absurdo a cada jogo da seleção, envelopam os estádios daquela maneira que a gente achava que os jogos não eram no Catar e eram sim em algum estádio argentino, ganham a Copa. E aí a coisa passa a ser um grande tour do troféu. Cada jogo da seleção argentina começou com o primeiro jogo no país deles, depois que ganharam a Copa. Os amistosos em data FIFA, dentro da Argentina, fora da Argentina. O comparecimento do público, a forma como a torcida na Argentina se relaciona com a seleção, é uma coisa muito peculiar, muito particular. É uma coisa que é absolutamente espontânea e assim maciça em termos de... desse acompanhamento. E essa Copa América, as imagens em Nova York, por exemplo, Times Square, o que os argentinos fizeram no dia anterior aos jogos, etc., é uma grande exibição, é uma grande comemoração. O show da arquibancada para mim é mais legal que o do campo, porque essa seleção da Argentina não me encanta. Que agora tem mais um troféu. Eu respeito muito, ela é muito forte. Agora tem mais um de Copa América. Mas para mim não encanta. Tá, e é por isso que você não acha que seja maior. Porque, assim, falando em final de Copa do Mundo, também tivemos 2 finais, né? A gente teve a Copa do Mundo, que a Argentina estava na final aqui do Brasil. Sim. E depois a Argentina... E eu acho que tem alguns jogadores que têm uma coisa que acaba pesando muito. Por exemplo, você pega um Depou. A maneira como ele incorpora uma liderança, assim, como ele chama a atenção do jogo. Eu não estou falando do jogo com a bola só, é um jogador muito bom. O McAllister. São jogadores assim que tem uma coisa assim que literalmente dão sustentação pro Messi. O Di Maria tem um pouco isso também. O Di Maria tem um pouco isso. Então tem uma coisa de personalidade muito forte essa seleção. Todos eles estão ali. Só para esclarecer, a minha opinião, o que eu falei no início, é que essa é a maior Argentina da história. Entendi. Para mim é perfeito. Isso. Pode não ser a que mais jogou. O time de 78, na opinião de muita gente, pode ter sido mais brilhante do que esse. Campeão do mundo. Sim. O time de 86, por tudo que fez, campeão do mundo no México, com um gênio do futebol,
pode ter jogado mais. Assim, o que essa seleção que começa na Copa América aqui no Brasil e continua na Copa América nos Estados Unidos com uma Copa do Mundo no meio, para mim... É que para mim, só para explicar... Os títulos, eles pesam muito. Tem uma também, coisa que é até um pouco cruel de comparar, mas eu acho que o título de 86, eu não quero politizar a discussão, mas pós-Guerra das Malvinas, tem uma coisa ali que é única. Mas eu entendo perfeitamente quando diz, e aí é só uma questão de critério. Bem, mal 8 anos depois do outro título, eu acho que assim, essa seleção viveu com uma pressão. A gente lembra o que era a Argentina, como eles sofriam a cada derrota antes de conquistar a Copa América no Brasil. Então, por isso que eu disse que a Copa América no Brasil foi essencial para que a Argentina ganhasse a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo e a Copa América vencida no Brasil tornaram tão leve essa Copa América para os argentinos. Mas era uma pressão muito grande, era o Messi chorando, anunciando o final de... Não vou mais jogar, não vou mais jogar. Ele anunciou umas 2, 3 vezes que ele ia parar. Tal. Então, acho que assim, isso acaba dando um peso também, uma dramaticidade. O André citou o tango, tal, e é um pouco isso, né? Essa seleção argentina é muito isso. Ela tem muito a cara da Argentina em todos esses aspectos. Pensando em Di Maria e Messi, o Di Maria, ele se despedindo da seleção, ele chora, o Messi chorou demais, mas aí a gente pensa, mas esse choro não está meio exagerado por conta de uma lesão na coxa, e depois a gente olha a imagem do tornozelo dele muito inchado. Mas pensando nessa dupla, assim, e também na história do futebol agora, Jean, em que prateleira a gente coloca esses dois? Bom, juntos. Acho que assim, juntos... Eles têm as 2 Copas Américas. Isso, assim, assim, o Messi está na primeira prateleira e aí não vou nem entrar em discussão aqui, porque aí vai depender dos critérios que você vai usar para saber em que lugar da primeira prateleira ele está. Não quero iniciar essas polêmicas. Mas pode ser o melhor do mundo. Mas, enfim, vai depender dos critérios, repito, assim, acho que mas é óbvio que o Messi está na elite da história do futebol. Isso não se discute. O Di Maria está na elite do futebol. Agora, não está na elite da elite, não é... Craque. Mas não dá para colocar no balaio do Messi. Esse balaio do Messi tem 6 jogadores, se muito. E o Di Maria não está entre eles. Agora, o Di Maria está na história do futebol argentino, está na história do futebol de maneira geral. Eu acho que o choro dele e o anúncio prévio do final de carreira pela seleção argentina trouxe também um peso a essa final, trouxe um peso a essa Copa América maior até do que já teria se ele não tivesse anunciado. E sobre o choro do Messi, eu fiquei pensando exatamente nisso que você falou, porque... É claro que a gente olha, cara, tudo que o Messi já conquistou, tudo que ele já ganhou, tudo que ele já tem. O choro de não participar e perder o finalzinho do jogo, ok, você entende, é uma final, todo mundo quer disputar, mas o cara é tão grande, ele tem um tamanho tão... que eu até fiquei me perguntando, será que ele, embora não tenha feito o anúncio prévio, talvez cogite que essa tenha sido a sua última competição, com a camisa da seleção. Pelo nível do jogo que mostrou, que não mostrou. A emoção era muito grande para ser uma lesão. A gente pode especular, mas assim, ele tem uma liberdade absoluta para determinar quando vai ser. Quando ele vai jogar pela seleção. Ele pode estar, ele joga, obviamente, né, nos Estados Unidos, não é um campeonato tão exigente assim e não tem um ar, né, não apresenta para a comunidade mundial do futebol, digamos, um nível... Né? Sim. Existem coisas, ele deixou muito claro isso. Foi lá para Miami para buscar uma vida diferente, com menos exigências, né? menos rigor do ponto de vista esportivo. Então não sei se está correto chamar de uma semi-aposentadoria do futebol de clubes, mas também não acho que é um exagero falar semi-aposentadoria do futebol de clubes. Na seleção, ele obviamente comanda. Então tem mais uma Copa aí. As 2 anos, né? As eliminatórias estão rolando e eu acho que ele quer viver, mas ele quer viver isso, talvez se despedir ali. Mas o choro dele hoje é estranho, porque não é a primeira vez que ele sai machucado. Ele pode ter percebido a gravidade da lesão no tornozelo, que as imagens são muito assustadoras mesmo. O inchaço, o tornozelo dele virou uma bola, né? Talvez ele tenha... Ele pode ter se preocupado com isso. Mas pareceu uma outra coisa de não estar em campo numa decisão, logo agora que ele não tem mais esse peso. Então imagine se a Argentina
não tivesse ganhado a Copa América, não tivesse ganhado a Copa do Mundo, perdido nos pênaltis na final para a França, poderia ter acontecido isso. Poderia, se não fosse o Martínez, teria perdido com bola rolando. E aí ele sai na final com a Colômbia, com o jogo 0-0, aí daria para entender melhor o desespero, entre aspas, dele. Mas ganhou tudo isso. Então, talvez o instinto competitivo e a tristeza de não poder participar. Pois é, eu fiquei pensando assim, será que o título agora, ele dá mais combustível para o Messi querer continuar e ir até a Copa do Mundo? Ou é aquele... Posso terminar aqui junto com o Di Maria também, e já é com título, e quem sabe? Eu acho que a partir do momento que ele escolhe jogar no Inter Miami, ele passa a ter uma vida, como disse o André, mais tranquila no dia a dia do futebol. E eu acho que o grande estímulo dele para jogar futebol é a seleção. E eu acho que enquanto ele achar que ele pode contribuir, mesmo que não possa contribuir como fez na última Copa do Mundo ou em outros momentos... E não poderá. Enquanto ele puder ser útil, eu acho que ele vai continuar na seleção. Eu acho que para ele a seleção é o prazer, é o que mantém o prazer grande dele, até porque descobriu esse prazer tarde, porque antes foi muito sofrimento, sofrimento. Descobriu não, ele conquistou esse prazer tarde. Criticado no país, comparado com Maradona, que na hora H não conseguia jogar bem, né? E larga a seleção, e volta para a seleção. Foi a relação do Messi na seleção argentina, ela foi ao longo da história uma relação de muitos baixos e alguns altos. Só que ele, como você disse, conquistou. Agora, o Olimpo da seleção argentina, do Olimpo do futebol, ele já estava, antes de conquistar o Olimpo da seleção argentina, na Copa do Mundo. Né? Mesmo a Copa América que o Brasil que ganha aqui no Brasil, ele faz uma boa Copa América, mas ele some na final. Na final ele não jogou bem na final. Ele acho que se sentia devedor de algo parecido na seleção com o que ele fazia no Barcelona. Agora eu acho que ele está muito à vontade, então não vai largar. Como você interpretou esse choro dele? Você achou que era algo normal? Ele queria ficar até o final do jogo, estava 0-0 e queria ficar até o final na decisão e sentiu. Tá. Posso estar errado, mas a minha interpretação ele vai definir, né? Na verdade, ele vai definir se ele vai ou não para a Copa do Mundo. Aí um pouco aquilo que o André falou, assim, se você considerar a idolatria que existe em torno do Messi, na Argentina de maneira geral, mas do próprio grupo, do elenco, do Scaloni, que acho que não tem muita perspectiva de sair da seleção argentina, né, por tudo que vem fazendo, ele vai definir. É claro que assim, ele só precisa, para ele poder definir, ele só precisa estar jogando profissionalmente. É claro que se ele não estiver mais jogando profissionalmente, também, né? Se ele parar de jogar amanhã no Inter Miami e depois disser quero jogar a Copa, aí fica um pouco mais complicado. Agora, se ele continuar jogando profissionalmente, e mesmo que mal, e mesmo que não em alto nível, mas ele disser quero ir para a próxima Copa do Mundo, olha, tudo bem, você tem 26 jogadores para levar? Ok, eu escolho outros 25, você vem, o teu lugar está ali. Aí o quanto ele vai jogar ou não nos jogos é uma outra história, mas evidentemente ele fazer parte da seleção argentina no grupo da Copa do Mundo é algo que depende do desejo dele, só do desejo dele, e não do futebol que ele vai estar jogando daqui a 2 anos. Porque, repito, a queda chega para todo mundo. O Cristiano Ronaldo vai jogar na Arábia, aí quer convencer as pessoas de que ele está, né, fazendo história e tudo mais, mas evidentemente é outra coisa, é outra realidade, é um outro mundo, e acho que ficou claro nos últimos 2 anos dele, do Cristiano Ronaldo na Europa e nas competições com a seleção portuguesa, de que ele não é nem sombra do que ele já foi, e a idade chega para todo mundo, mesmo para os caras mais aplicados e empenhados nas suas carreiras. Mais velho que o Messi, né? Como é o caso do Cristiano Ronaldo, que é mais velho que o Messi. Agora, daqui a 2 anos, o Messi, a gente não sabe como ele vai estar. Então, acho que, enfim... Mas se ele quiser estar na Copa, mesmo a gente não sabendo como ele vai estar, ele vai estar. Ele estando saudável... Se ele quiser, ele será o técnico. Não existe, né? Não é um debate. Sim, exato. É isso. Basta ele ter um clube. E não vai querer, mas ele pode ser presidente da AFA, ele vai conseguir o que quiser. Ter uma carteirinha de um clube.